minha gente! Tudo na paz por aí? Olha, terminando abril, como foi para você? Você conseguiu manter uma vida de uma caminhada com Deus, uma vida de comunhão com Ele? Foi fiel a Ele? Hoje a gente vai terminar a história da nossa amiga Lídia Andrews, né, que foi fiel ao Senhor em relação aos estudos, de não ir ao sábado na escola, e como Deus a abençoou por ter sido fiel. E ela vem continuando dizendo o seguinte, que quando ela começou a trabalhar na área da enfermagem, que era o maior sonho dela, era também neste sonho de enfermagem se tornar uma parteira. E após a formatura, ela foi contratada na unidade de trabalho de parto de um hospital. Depois de 2 anos de experiência clínica, ela foi aceita em um programa de obstetrícia numa grande universidade de Washington, né? Lá em Washington, D.C. E alguns anos depois, a família dela se mudou para o Alabama para que os filhos pudessem ter ali uma educação diferenciada, uma educação cristã. Mesmo trabalhando no turno da noite num hospital e sendo instrutora clínica por meio de ali na universidade, trabalhando só meio período, ela decidiu ingressar no mestrado. Com dinheiro suficiente apenas para 3 meses, ela deu um salto de fé e se matriculou naquele mestrado. Demorou 2 anos para que o esposo dela conseguisse vender a casa deles em Maryland e se unisse a eles, mas acima de tudo, Deus estava no controle. Antes do final do primeiro trimestre, ela descobriu que era elegível para receber uma bolsa de estudos. E esse auxílio permitiu ela concluir 2 mestrados, incluindo um em obstetrícia. Além disso, ela teve a oportunidade de aceitar o cargo de professora assistente de enfermagem em tempo integral na universidade. Gente, foi bênção e maravilhosa. E após os 3 filhos se formarem na universidade, ela aceitou uma posição de obstetrícia de nível completo em Kentucky, no estado do Kentucky. Quando a clínica reduziu a sua equipe e o esposo aceitou a aposentadoria antecipada, ela sentiu, juntamente com o esposo, que Deus o estava preparando para um caminho onde ela poderia fazer parte do corpo docente de uma universidade cristã no Quênia, como professora de obstetrícia. Depois de orarem muito, eles tiveram a convicção de que esse chamado para trabalhar na África era uma missão divina e eles aceitaram sem hesitar. O esposo dela e ela passaram 6 anos maravilhosos e felizes na África, ajudando ali naquela universidade. E 1 ano após esses 6 anos, eles voltaram para os Estados Unidos, eles foram chamados mais uma vez para a África e dessa vez para estabelecer um programa de bacharelado em uma enfermagem, um bacharelado de enfermagem em uma universidade cristã em Gana. E esse foi o ponto alto da carreira dela. Ela dá graças a Deus, ela dá louvores a Deus, porque Deus cuidou dela durante todos esses anos. Gente, de fato, Deus consegue fazer por nós muito mais do que a gente pode imaginar. A obediência faz parte do processo das bênçãos que nós desejamos receber. A gente obedece a Deus porque confia nele, a gente obedece a Deus porque a gente ama o Senhor. Não é uma questão simplesmente de barganha, não. A obediência a Deus traz felicidade. E quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, Ele nos recompensa de uma forma abundante, muito além do que a gente pode pedir ou pensar. Que Deus poderoso a gente tem, de uma forma especial, quando a gente serve esse Deus. O texto de Mateus 6,33 é muito próprio, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quais são os seus sonhos que você ainda não realizou? Será que eles são compatíveis com os sonhos de Deus? Você tem buscado os seus sonhos, mas para isso tem desobedecido a Deus? Não perca tempo. Deus tem mais para você. Vamos orar? Pai, obrigado por essa história de fé e confiança e de grandes bênçãos derramadas para aqueles que são fiéis. Nós confiamos no Senhor e queremos aqui fazer um compromisso de obediência a Ti em todos os sentidos. Em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia. Até amanhã.